Enfim. Oi, Vig, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Ana, tudo bem? Tudo ótimo, super feliz de estar aqui, né, no Centro Municipal de Arte Hélio de Sica e aqui participando dessa entrevista também. Então, eu vou te explicar mais ou menos como é que vai ser a nossa conversa, né? Até para você ficar mais à vontade e até os pontos que a gente vai acabar tocando, né? Sobre a exposição. A ideia desse projeto, o projeto envolvendo as entrevistas com os proponentes de evento, de exposições, de instalações no espaço e tudo mais, é justamente para a gente entender o processo criativo de vocês Uhum, e entender também a recepção que vocês têm em relação ao produto final, né, que é a exposição, alguma outra ação dentro do espaço, mas também saber outros detalhes que não estão nesse processo e de criação e de montagem. uhum, Algumas curiosidades em relação à sua trajetória artística e também a temática que é pautada na exposição e, óbvio, a relação que a gente acaba criando com o homenageado do espaço, né, que é o Hélio. Então, uhum, toda a ideia da entrevista é da gente conhecer você como artista e tudo mais, mas também criar esse elo com o espaço, com o centro, e o que os visitantes acabam conhecendo durante um mês de exposição, praticamente, né, de exibição das nossas mostras e tudo mais. Então, envolve toda essa questão de comunicação. E memória, né? Até porque qualquer coisa que é feita dentro de um espaço cultural e tudo mais acaba sendo um agente de história, de questões de acesso à cultura, a conhecimento sobre algum determinado assunto dentro do campo das artes e tudo mais. Então a gente dentro do centro cultural e tanto a gestora quanto o programa educativo, a gente vem pensando como conhecer as exposições que acontecem no espaço e expor essas informações ao público. Pensando nesse centro de memória e tudo mais, a gente pensa em expor esses documentos, não só documentos escritos e tudo mais, mas também ter a fala de vocês, os rostos de vocês e como foi feita a exposição e tudo mais. Então, uhum. é uma conversa breve, digamos assim, ela é bem rapidinha, mas não rápida no sentido de informações. A ideia é de vocês ficarem livres na maneira de comunicar como é a trajetória de vocês e tudo mais. Uhum. Então, uma das primeiras coisas que eu iria te perguntar e tudo é como surgiu a Cromossomos, o projeto e tudo mais, e como você vem produzindo arte com o tempo, né? Eu sei que você não eu não sei se você é natural daqui do Rio de Janeiro, acredito que seja de Belo Horizonte, tem relações com a arte lá e até o sentimentologia aqui no HO é 2.0, então acredito que já tenha tido uma versão anterior ou alguma coisa assim. Então eu gostaria que você contasse um pouco sobre esses detalhes. Pode ser? Claro, é um prazer. Na verdade, tudo isso, todo esse projeto, essa pesquisa começou em 2008. Eu estava aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou mineiro, mas eu cresci em Portugal. Eu morei lá, minha família foi morar lá. Então eu cresci, fiz faculdade tudo na Europa. E aí, em 2008, eu formei e vim para o Rio para procurar um trabalho como jornalista. Só que a minha grande paixão era música e eu estava nesse processo de tentar entender a música de uma forma mais criativa quando eu tive um sonho. E nesse sonho me falavam de um código de cores. Hum, Então foi a partir desse sonho que eu comecei a relacionar a música com as cores e uhum. cheguei, na verdade, num código que eu uso para estudar música até hoje e o qual eu lancei nesse livro que eu lancei no HO, né, no dia Uhum. 11.
que chama Cromasfera e o Código de Cores da Harmonia. E aí eu entendi que, além, né, desse código de música, tanto a música quanto as cores, elas só fazem sentido porque elas comunicam com sentimentos. Então, assim, se elas não comunicassem com sentimento, provavelmente não faria diferença nenhuma qual nota, qual cor que a gente usa. Então, eu comecei a identificar que, na verdade, o meu objeto de estudo são os sentimentos, né? A música e as cores. A música e as cores são apenas matérias palpáveis que a gente tem para investigar os sentimentos. E aí eu criei a Cromossomos para investigar os sentimentos. Eu chamei artistas de diferentes áreas para virem e a gente fazia experimentos com o público, tentando provocar uma cor, e o público falava qual cor que eles estavam sentindo. Então, a primeira sentimentologia que eu fiz, como você falou, né, teve uma anterior, foi em 2014, foi bem no comecinho da Cromossomos, e foi lá em Belo Horizonte, e foi 3 meses de ocupação de um espaço cultural lá, e foi muito interessante. Todos os finais de semana a gente fazia oficinas, chamava diferentes artistas, experimentos, e foi muito importante a Sentimentologia 1, porque ela deu uma base de dados enorme, criou muitas relações que permitiram desenvolver certos métodos, né, que também foram evoluindo com o tempo, mas muitos nasceram aí. E aí, ao longo do tempo, eu fui fazendo mais experiências, mais laboratórios com artistas para investigar certos aspectos específicos, né, como as notas, as formas, os aromas, a gastronomia. E, inclusive, participei de festivais na Europa também, levando esse trabalho. E aí, agora, pela primeira vez, né, com o lançamento do livro, a gente teve essa oportunidade no Centro Municipal de Arte Hélio de Sica. E aí eu resolvi agilizar uma ideia que eu tinha há muito tempo, que era de criar uma plataforma digital para eu poder fazer essas experiências. Porque antes era tudo no papel e dava muito trabalho e era menos prático também, né, para nós. E algumas respostas se perdiam no caminho, a pessoa escrevia com uma letra que a gente não entendia. Então, a partir daí, com essa plataforma digital, por isso que eu resolvi chamar de Sentimentologia 2.0, porque eu acho que depois da primeira Sentimentologia, essa agora é um novo capítulo, assim, né, porque ela abre a possibilidade da gente avaliar e criar gráficos e dados, né, que eu vou fazer depois dessa exposição, de forma muito mais interessante, de forma muito mais precisa. Agora a gente começa a entender mais ou menos toda essa questão, né, de Sentimentologia 2.0 e tudo, e essa sua trajetória, né? Porque é aquilo, né? Sua exposição é muito, eu acredito que a temática, né, seja muito importante para um centro cultural, até porque acaba englobando muitas coisas que são pertinentes a um espaço, né? Que acaba englobando eixos que, em sua maioria, para um espaço como o HO, é muito importante a ser trabalhado, que é a questão da arte, cultura e principalmente a recepção disso tudo. E a recepção nesse campo mais sensorial, né? Então, ao abordar todos esses assuntos, claro que é um percurso breve, digamos assim, mas é sempre para instigar. Quando a gente está falando sobre essas questões dentro de um centro cultural, e como o HO é um espaço de 3 andares gigantesco e tudo mais, acaba sendo um pouco monumental, mas também para essas percepções é bom fazer algo um pouco mais íntimo, um pouco mais contido para ter todo esse contato, né? Então, tipo, ao abordar esses assuntos, você entra no campo da sinestesia. Então, como você vê a sinestesia na arte? A gente sabe que é uma pergunta bem complexa. Não só porque ela é um tiquinho difícil de responder, né? De ser respondida, mas também porque ela acaba possuindo inúmeras vertentes de como resposta. Então, acaba entrando nessas possibilidades e tudo mais. Então,
eu acho que a gente gostaria de entender um pouco mais sobre esse assunto que acaba se desdobrando na sua montagem, né? Então, como você mencionou, né? Essas correspondências entre som, cor e tudo mais apareceu para você dentro de um sonho. E isso fica um pouco visível, acaba passando para mim essa imagem no seu livro. As Uhum. ilustrações, elas entram para esse lado um pouco mais, não diria do subconsciente, mas um pouco mais fantástico. Das imagens e os tons pastéis, muitas das vezes, acabam indo para esse campo do sonho, daquele momento que a gente não está dormindo, mas ao mesmo tempo está, naquelas dúvidas, né? Então, como é que esse lado dessa sinestesia aparece para você e como isso tudo acaba se tornando arte, né? Uhum. Com certeza, é uma pergunta muito interessante e é isso. Assim, eu não comecei minha pesquisa pensando em sinestesia, né? E eu não me considerava sinestésico antes, mas eu fui me apercebendo que isso, todo mundo é um pouco sinestésico, né? Isso faz parte, né, da percepção humana mais sensível, digamos assim. A sinestesia seria um nível de sensibilidade o qual a gente normalmente não tem contato no dia a dia, não consegue acessar, mas que com um pouco de prática a gente consegue ir despertando isso. Então eu, por exemplo, hoje em dia eu já me considero sinestésico, porque eu de tanto pensar que cor tem essa música, me concentrar ou certo sabor, hoje em dia eu já fecho os olhos, concentro e eu vejo várias cores passando na minha cabeça, né, que representam essa Uhum. música para mim. Então, na verdade, é algo que eu acho que todo mundo tem, todo mundo pode praticar. E o que eu proponho com essa exposição é justamente isso, mostrar para as pessoas, né, isso. Várias pessoas que nunca tinham tido contato com sinestesia, ou nunca tinham pensado sobre isso, chegam ali e quando elas têm que decidir qual cor que tem um cheiro, ela vai escolher uma das cores. Eu não tive ninguém esse mês inteiro no HO, na minha trajetória toda com cromossomos, que me falou, cara, sinto muito, não consigo escolher uma cor. Então, assim, quando a pessoa, né, é colocada nessa situação, existem cores que chamam mais, que falam mais com certo cheiro, que falam mais com certo tom do que outras, né? Então, a meu ver, todos somos um pouco sinestésicos, especialmente o artista, né? O artista, ele é uma sensibilidade que ele trabalha, né? E mesmo na sala que a gente está expondo, né, que eu gostei muito dessa sala, especialmente porque em cima, né, no portal tem uma frase de Eliot Sica falando que eu faço é música. Então isso é uma sinestesia, né? Ele enxerga a música nas estruturas que ele cria, nas texturas que ele traz, né? Então acho que isso é um campo que os artistas exploram mais normalmente, mas que tá aí para ser explorado por todos, na verdade, né? Até porque quando a gente começa a entrar nesse assunto, né? E bem que você mencionou é, o papel do artista nessa conversa, realmente a sinestesia ela tá nessa linha tênue de linguagem, desse lado mais metafórico, mas também um recurso criativo, mas tem também uma questão involuntária, como você mencionou. Muitas das pessoas na exposição você coloca essa questão de correlacionar sempre, de sempre, ao passar por uma etapa, por uma obra, por uma instalação, você sempre questiona o visitante nesse sentido de, tá, você teve essa experiência e qual a correspondência que você tem em relação a isso a uma determinada cor e som. E aí, muitas das vezes as pessoas já têm essa resposta na ponta da língua, até porque é involuntário, é uma questão de que a gente sempre vai associar. É uma questão de associação porque a gente está acostumado culturalmente, em sociedade, corresponder, que a gente sempre tem alguma coisa para responder também. Todos Uhum. esses estímulos a gente responde, mas há também as pessoas que neurologicamente elas vão responder dessa forma. Então,
quando a gente está trabalhando na sinestesia, essas questões, que não necessariamente, como você mencionou, você estava trabalhando, pensando na condição, mas reverbera. Isso acaba encostando em um ponto ou outro, e aí a gente acaba percebendo todas essas relações, né? E que bom que a gente percebe relações. E que bom que é a arte que está propondo essa relação, né? Seja ela uma relação de imaginação, de subconsciente, ou neurologicamente. Isso é muito bom. E, e toda essa questão que você mencionou do Hélio. Porque uma outra questão muito importante para a gente é essa relação das propostas do Hélio diante a criação. Então, vamos ver. Pensando na história da arte, principalmente a brasileira, o Hélio tem essa efervescência, né? Vemos essa movimentação, não só dele, mas também de todo mundo que estava temporalmente discutindo arte e tudo mais, até o Grupo Frente, com a Lígia Clark, PAP, mas também um pouco mais extremos, com alguns neoconcretos, como Amigo de Castro, Weissman, enfim. E aí todo esse movimento tanto na teoria quanto na prática, diante da experimentação. Claro que a gente entra em um quesito de experimentação muito amplo na década de 50, 60, 70, e a gente está em 2023, né? O que a gente leva disso tudo, né? Então, como você vê esses debates e como uma exposição que a gente sempre pensa que é aquilo, exposição impacta, seja ela positivamente ou negativamente, ela sempre está ali para receber o público. E a sua exposição pensa nisso, né? Pensa nessa interatividade, porque sem a interatividade ela não existe, tal como as obras do Hélio, né? Com certeza. Acho que isso, com certeza, né, o fato das obras do Hélio convidarem a pessoa a tocar, entrar, vestir, né, é uma coisa que me inspirou muito também como artista, né, esse contato próximo com as obras. E, e é isso, uma grande honra, né, poder expor no espaço que leva esse nome, porque realmente é uma das grandes referências nacionais, né, da sinestesia, dessa conexão, dessa proximidade com o público, né, entre o público e a arte. E tem uma questão que eu cito no meu livro, que é do livro de Kandinsky, O Espiritual na Arte, que foi, Hélio também, né, cita Kandinsky, se inspirou muito no trabalho de Kandinsky. E você falou da mudança dos tempos, né? Tem uma citação do Kandinsky que eu acho muito interessante, que ele fala que na era dele, né, que foi no começo de 1900 que ele lançou o livro, muito tempo atrás, ele falava do materialismo que estava fechando a mente das pessoas e tornando o mundo muito prático e simplesmente materialista, né? E isso se via na arte, ele via a arte num lugar de só representar as coisas que existem, né? Nada mais do que isso. Então, com as formas que ele trazia, abstratas, e as cores, ele via música naquilo, ele via expressões da alma, né? Como ele mesmo coloca. Então, ele estava quebrando as barreiras da lógica e do racionalismo e do materialismo com a arte e querendo, dessa forma, quebrar essas barreiras na própria sociedade, né? E foi um movimento muito grande, né, que eles criaram, mas infelizmente o que a gente viu é que o pensamento materialista, consumista, até só cresceu, na verdade, né, nesses últimos 100 anos. E eu acho que hoje, mais do que nunca, as pessoas estão um pouco imersas, né, nas redes sociais e em coisas muito práticas e mundanas, e sem a capacidade de entrar num estado de espírito mais profundo mesmo, de ver as coisas com mais sensibilidade, profundidade. Então, eu acho muito importante trazer esse trabalho hoje em dia, de novo, né, resgatar esse lugar da arte de conectar a pessoa com a maior profundidade mesmo, a maior sensibilidade, para poder ver, né, as coisas, porque é isso, a ideia é que a pessoa saia da exposição depois de avaliar cheiros, toque, né, o tato, de avaliar a música com cores e formas, a ideia é que ela saia de lá
avaliando o mundo, né, de uma forma mais sensível, percebendo mais cores, percebendo mais os movimentos que os estímulos têm sobre o próprio ser, né, de cada um. E essa sua última fala, ela realmente é uma questão para o mundo, né? Porque a gente está nesse bombardeio de imagens e que preza o visual e que a gente está tendo essa agução do visual, mas até que ponto você está aguçando, né? Ou você só está recebendo? Como é que está sendo a sua leitura, né? É uma leitura automática. Então, se é automático, ela não tem tanto a delicadeza e a percepção de fato. Então, exposições como essa, em espaços culturais, claro que todas as exposições elas estão indiretamente ou diretamente envolvendo essas questões, mas quando deixa tudo muito mais explícito, fica, não vou dizer que é mais fácil, mas ela propicia outras relações pós-visita, né? Então, é muito bom ver que os visitantes, como naquele outro dia que a gente teve no sábado, né? No último sábado com a escola, elas puderam ter esse diálogo passo a passo, né? É sempre uma questão para o educativo a conversa, o pontapé inicial para uma conversa no espaço. Porque muitas das vezes os visitantes não conhecem o Hélio, ou conhecem o Hélio, mas não conhecem o espaço, ou não conhecem o espaço e muito menos o Hélio. E aí entendem que às vezes até conhecem o espaço, mas de forma corriqueira. Atravessando a rua, procurando alguma loja no Saara e se perde, ou procurando o Real Gabinete e acha que é a gente. Enfim, inúmeras questões. E tendo uma exposição dessa que acaba esbarrando com as obras do Hélio, então o discurso sempre vai se reafirmando, né? E é um discurso nada impositivo. A gente não está impondo que você sinta algo, que você tenha uma resposta pronta. É apenas que esse fenômeno vai existir. De uma forma ou outra existe na sua vida. E que acaba chamando a atenção. Você tem esse momento dentro de uma exposição para olhar para si. E exposições que olham para si, elas não só potencializam essas discussões e tudo mais, mas a gente também. A gente se coloca nesse posicionamento de participante efetivo. Então, a gente só tem a agradecer a essa discussão, né? De tipo, essa conversa que a gente acaba estabelecendo. Claro que ela é breve, que ela vai se estender para o restante da vida do visitante, ou não. Também é uma questão de como isso vai existindo na vida pessoal e real, né? De todos nós. Mas eu espero que a questão do projeto Cromassomos e a sentimentologia esteja pensando também no futuro, né? Quais são os próximos passos de vocês depois do HO? Se é que tem ainda alguma coisa definida ou vocês ainda estão com calma, olhando, vendo passo a passo? Pois é, então, para mim, essa exposição aqui no HO foi um grande lançamento, né? Foi realmente muito marcante, né, na minha vida e no meu momento como artista, porque é isso, na verdade, foi o lançamento de 3 coisas, né? Foi a exposição, foi o livro e foi o aplicativo. Então com certeza, isso, a partir de agora, vai abrir muitas portas, eu acho, para a gente levar esse trabalho para outros lugares. E ao mesmo tempo, né, o primeiro passo, eu acho, depois disso, né, desse projeto concluído no espaço, vai ser a analisar esses dados, né, que é algo que eu tô muito animado para ver, para fazer gráficos, e porque é isso, né, a gente propõe na exposição um momento da pessoa olhar para si mesmo, né, e observar seus sentimentos,
Mas, além disso, a gente está estudando uma forma de linguagem mesmo, sinestésica, né? Que a gente pode, igual a gente fez certas oficinas aí, as pessoas saem dessas oficinas e apresentações entendendo melhor como funcionam esses parâmetros, né? Do amarelo, que é mais quente, mas é leve, o vermelho é quente, mas é denso, o rosa é frio, mas é leve, o azul é frio, mas é denso. Então, tem certas palavras-chave, certos conceitos-chave que ajudam a gente a realmente usar as cores como uma forma de linguagem. Então, acho que o primeiro grande passo vai ser analisar esses resultados e ver essas correlações, apresentar esses resultados. E depois eu estou com vontade de mostrar, né, o trabalho, levar o livro para outras cidades também, fazer mostras online, que aí pessoas podem participar, né, de vários lugares, e buscando, né, como eu morei na Europa há muito tempo, eu tenho relações por lá também, quero levar esse trabalho para lá no ano que vem também. Ah, então, que bom, né? Que bom que além de relações entre os sentidos, há relações entre as pessoas, né? Isso é primordial, né? Então, é muito bom ver que tudo isso em relação aos sentidos, os cinco sentidos, não é somente uma pessoa que tá dizendo isso tudo, e sim o coletivo, né? Uhum. Sim, exatamente. O que a gente busca, na verdade, é uma sinestesia coletiva, né? Não é tem a sinestesia pessoal, tem a sinestesia cultural, né? Mas tem essa sinestesia mais ampla, que é o que a gente está buscando com esses resultados, de entender essa linguagem da própria natureza. Então, é muito bom que, né, um espaço como o HO tenha aberto as portas para nós, porque traz outro tipo de legitimidade também para esse trabalho, né? Porque às vezes quando eu falo de cores, de sentimentos, muitas pessoas acham que é uma coisa muito aérea, muito pouco palpável, né? Mas quando é um espaço de arte, né, como vocês entendem, né, o valor disso, entendem a necessidade disso, outras pessoas começam a entender também. E não só entender no sentido de resultados, né? Aqueles resultados analíticos. E que bom que vai ter também esse retorno de análise. Mas é uma análise também um pouco mais profunda, um pouco mais. É aquilo que a gente está falando. Do eu, mas também do outro. E, e é aquilo, quando a gente está falando de sensibilidade, e essas sensibilidades são principalmente pautadas pelas cores e pelo som, que bom que tá tendo essa relação. E outra coisa também uma coisa que me chamou a atenção e eu mencionei um pouco antes, foram as ilustrações do livro. E, e até mesmo a identidade visual que você tratou da fonte e tudo mais. Queria que você contasse um pouco pra gente a montagem do livro em si. Claro que você mencionou da questão do sonho, do seu projeto desde 2008, né? Mas esse caminhar da escrita que é aquilo, se perde, e a extensão de tudo isso, né? Porque eu acredito que, como a gente está falando de sentidos, muitas dessas reações vão acontecendo e a gente fica, pera lá, calma aí que eu vou pegar a folha de papel e vou escrever. Calma. Com certeza. Pois é, o livro foi, eu diria que foi até um processo um pouco mediúnico, mas eu não chamaria dessa forma, porque mais do que mediúnico, acho que é intuitivo, né? Mas de onde vem a intuição, né? Uma questão importante. Então, eu tive certas coisas do livro, por exemplo, que tinha um dos livros que eu estava lendo que ficou, não sei porquê, eu deixei ele na minha escrivaninha, pouco antes, enquanto eu estava terminando o livro, e não tinha tempo de ler, que foi uma loucura as últimas semanas, quando eu estava fechando tudo, mas eu sabia que tinha alguma coisa com aquele livro, e aí num certo dia eu abri uma página aleatória e tinha uma informação que eu tinha colocado errado no livro, que estava ali. Então, muita coisa foi construída na intuição mesmo, que foram aparecendo, né, as informações, e que tinha que entrar, o que não tinha. E eu passei
até inclusive um tempo no interior para escrever, para poder focar, né? Porque é isso, a cidade, as pessoas chamando para sair, possibilidade de trabalho sempre aparecendo. E eu achava difícil, na verdade, entrar no nível de concentração necessário, né, para tratar certos assuntos. Então, a grande parte desse processo foi feito no interior. E, e as ilustrações, na verdade, é isso. Eu fui fazendo ao longo do tempo, rascunhos e tal. Então, quando eu cheguei na parte final, foi até prático, assim, essa parte das ilustrações que eu fiz, né, que foram a maioria. Mas eu comecei a ver também que tinha certos aspectos no livro que entravam para um lado muito filosófico. E o livro, né, essa pesquisa como um todo, eu considero como um equilíbrio entre ciência, arte e filosofia. Porque a gente não é ciência, né? O pensamento científico tem uma forma, tem certos métodos muito específicos que tem que ser dessa forma, né? Mas também não sei se considero 100% arte, porque a gente às vezes racionaliza as coisas demais para o artista, né? O artista às vezes não quer racionalizar. E o campo da filosofia meio que une as coisas, une as partes, mas também eu senti que se eu entrasse demais na filosofia eu podia perder o público durante o livro. Então eu chamei, na verdade, uma artista de Belo Horizonte, que eu gosto muito, já trabalhei com croma desde a Sentimentologia 1, desde 2014, fazendo coisas esporádicas, que é a F. Godoy. Ela tem um trabalho incrível com aquarelas, que são as imagens mais pastel que você mencionou. Então eu passei para ela o desafio de pegar certos aspectos filosóficos do livro e transformar numa imagem, né? Que uma imagem, por vezes, vale mais que muitas palavras mesmo. Então, é isso. Foi um livro em termos imagéticos, né? Ele tem uma mistura das minhas imagens, que são mais, digamos, metódicas, que elas servem para comunicar mesmo certos aspectos, e as da F que servem para abrir mesmo os horizontes e levar, né, as questões que são tratadas no livro para mundos filosóficos um pouco mais amplos. E eu fiquei muito feliz com o livro, né, com o resultado. Ele foi abrindo muito. O próximo, quando eu estava tentando finalizar, ele só ia abrindo e abrindo. Eu falei, meu Deus do céu, tem que fechar em algum momento. E eu acho que fechou, tipo assim, tudo que eu queria ficou, né? Não sinto que ficou nada para fora. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. Espero que ele alcance muitas pessoas, muitos artistas. Nós do educativo, do programa educativo do HO, quanto a equipe toda do HO, a gente agradece muito a sua presença aqui na nossa conversa, mas também no espaço. A gente sabe que fazer uma exposição nunca é fácil. São inúmeras decisões e poderes que a gente acaba dando a determinadas escolhas. Essas escolhas também elas são potentes e latentes. E a gente sabe que a gente trabalha com pessoas, né? Então, quais são as relações que a gente acaba mantendo e todas essas potências vão sendo visíveis com o tempo, né? Então, a gente agradece muito essa presença e as suas obras também. O que a gente deseja é sucesso em relação ao projeto e a possíveis novas sentimentologias, além do livro. E é isso. A gente agradece muito essa conversa porque ao conhecer o processo criativo de qualquer pessoa, não necessariamente o artista, a gente consegue chegar um pouco mais próximo a ele, começa a, a não ficar só no campo das ideias, por que fez isso? Talvez fosse melhor desse outro jeito. Não, talvez precise ser desse jeito para a gente começar a ir para um outro lado. Então, e também ver todos os lados possíveis. Claro que uma pessoa não vai ter essa disposição, mas ter as outras edições também é muito importante. E por isso o público é tão diverso da HO em muitas questões, mas o que a gente tem a dizer é agradecer e um até logo, né?
Isso, espero que sim. Também agradeço muito a casa, né, por abrir as portas. Fiquei muito feliz com o convite. E a você também pela entrevista, é tão legal. E realmente é muito bom, né, ter a oportunidade de falar um pouco mais do processo e do trabalho, porque por mais que o trabalho tenha que falar por si na maioria das vezes, às vezes realmente conhecendo um pouco mais a gente entende melhor, né, o que que ele está buscando. Então, E, te agradeço muito. e muitas das vezes as nossas exposições ela duram o quê? 20, 30 dias? Acho que no máximo 45. Então, muitas das vezes as pessoas têm vontade de ir e, por questões de agenda, não conseguem comparecer ao espaço. Ou, muitas das vezes, estudantes de inúmeras instituições, enfim, estão estudando uma questão que uma exposição ou o catálogo dela ou alguma informação do artista seja cara a ela, seja importante e que gostaria de saber mais, até mesmo para aprofundar. Então, ter esse canal, ter essa possibilidade de acessar essas informações é super válido. Claro que a gente tem a nossa sala de pesquisa, que são livros publicados, doados de outras instituições, mas também catálogos de exposições que aconteceram no HO, enfim, inúmeros livros voltados à história da arte. A gente também está pensando nesse centro de memória. E esse centro de memória entra nessa questão de um pouco mais profunda do espaço. Nossa sala de pesquisa é ampla. Ela não fica presa ao Centro Municipal de Artes LC. Já o nosso centro de memória, sim. Então, vão ter todos os documentos, vão ter todas essas informações institucionais, digamos assim, essa memória. E ao ter essas gravações, a gente não só destaca o que estava escrito no formulário ou em alguma documentação extra que tenha nessas caixas e nessas papeladas todas. Mas através da entrevista a gente começa a ter algumas palavras-chave, conhecer mais você. Então, se o povo quiser conhecer o projeto, onde que procura e tudo mais, então ter essas gravações publicadas no canal do YouTube, elas chamam mais o público, seja ele quem for. É muito maior do que o público do Saara, é muito maior do que essa escala da Praça Tiradentes, do centro do estado do Rio de Janeiro, enfim. A internet está aí para qualquer um, né? Com certeza. É muito bom mesmo ver essa amplitude. Mesmo, né, a gente conhece, tem um público restrito no Rio de Janeiro também, né? Eu quis fazer esses lançamentos aqui no Rio justamente por causa desse convite, né, para o HO e também porque simbolicamente foi aqui que eu tive o sonho, em 2008. Então eu achei bem interessante voltar aqui para lançar o livro. Mas em algumas oficinas que a gente fez e no lançamento mesmo, é isso, a gente teve um público muito maior do que o que estava presente observando pela live do Instagram, né? Então, com certeza, acho que a internet está aí para isso, para expandir, né? A internet não tem fronteiras, né? Então, a pessoa pode ver de qualquer lugar do mundo. É muito importante mesmo. Uhum. Então, muito obrigada, Vig, e até logo. Eu que agradeço, Ana. Até logo.